Na França, Fátima conclui a agenda de festas na defesa do forró como patrimônio da humanidade. Danilo, quem vê essa notícia e não é daqui do Rio Grande do Norte, tem a certeza de que está tudo muito bem aqui no nosso estado. Porque para a governadora ter tempo de ir defender, nada contra o forró, adoro o forró, mas ter tempo de ficar uma semana inteira na França para defender o forró como patrimônio da humanidade, é porque dentro da casa dela tá tudo arrumado. É assim mesmo, Danilo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, Mancini, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. Impressionante, né? A governadora está concluindo aí a sua agenda, né? A previsão é retornar ao estado amanhã e deve estar no processo de retorno lá da Europa para o Brasil, para o Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o vice-governador, né, Walter Alves, está ocupando a função aqui, claro, né, em exercício, né, tem feito reuniões, inclusive, curiosamente, né, esses poucos dias de volta, ele já pegou muito a questão do orçamento de 2026, né, Walter Alves já está de olho, claro, na sua gestão lá no ano que vem. Mas a governadora conclui essa agenda, Luciano, que de fato, até agora, restrita apenas essa história desse forró, né, ela foi à França representando aí com uma das representantes do Consórcio Nordeste, né, segundo a divulgação do próprio governo do estado, estava lá somente de governadores, a governadora do estado, Fátima Bezerra, e o governador do Sergipe, o Fábio Mitidieri, né, eram os únicos governadores presentes nesse evento. É o Festival Internacional do Forró de Raiz, na cidade de Lille, na França. Foram desde quinta-feira, né, a programação se estendeu até ontem, né, inclusive ontem sendo encerrada com a tal da Noite Potiguar, que era com artistas aqui do estado. Nada contra os artistas aqui do estado, inclusive, né, nada contra o forró, muito pelo contrário, o forró é sempre uma atração muito importante aqui do Nordeste, né, quem é que não gosta aqui do forró no Rio Grande do Norte, no Nordeste inteiro, em boa parte do país também. Mas você enviar, né, você participar sendo governadora de um estado com tantas dificuldades, né, você passar uma semana longe do seu estado para divulgar o forró desse estado sob o argumento, sob a bandeira de que precisa que ele seja declarado um patrimônio da humanidade, né, um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, realmente é difícil de entender, mas foi essa a agenda da governadora, né? Eu preferia esperar aí que ela divulgasse algo a mais disso tudo, mas nem a história do queijo dessa vez foi levado para a França, né? O queijo ficou aqui no Rio Grande do Norte mesmo. O pessoal não quis levar adiante aquela história de tentar parceria para o empreendedor aqui do interior do estado. Lamentavelmente, a governadora conclui aí sua agenda restrita apenas a essa história do forró. Foram dias de show, né? Dias de festa lá na França, né? As imagens estão inclusive divulgadas no Instagram da governadora. Ontem, com a apresentação da deusa do forró, né, que era a artista que estava representando aqui o Rio Grande do Norte, estava também o Cláudio Araújo e o Jarbas do Acordeão. Eram os três representantes aqui do estado, os artistas, né, que cantaram lá aqui no Rio Grande do Norte. O grande destaque foi a Elba Ramalho, que é pernambucana, nordestina também, mas foi no sábado o show dela, e ontem foi do Rio Grande do Norte. Uma agenda restrita a festividades, né? A governadora do estado do Rio Grande do Norte, um estado que deve empréstimos consignados, né, que tem dificuldade para repor seus medicamentos lá na saúde pública. A saúde tem uma dívida de R$1 bilhão de uma reais. Dívida permanente, que todos os meses aumenta, né? Porque o secretário disse que todos os meses faltam 30 milhões para concluir lá os pagamentos da saúde pública. Uma dificuldade imensa, né, para você reduzir os custos do Estado e diminuir o limite prudencial, né? Fazer aquela história do bala, que inclusive prejudicou o Estado em receber seus empréstimos lá junto ao governo, junto à União. Enfim, para ficar nos problemas mais, né, que são mais badalados aí desse Rio Grande do Norte, mesmo com tantas dificuldades assim, o governo achou dinheiro para bancar a ideia da governadora e de sua comitiva, que não foi sozinha, claro, né? Levou a secretária, a Agricultura, Marilande Brito, né? Que a sua equipe estava toda lá presente, e muito provavelmente esses artistas, né, devem ter recebido também a ajuda do governo do estado para ir para lá. E daqui a um tempo a gente vai ter o balanço dessa festa toda que foi realizada lá em Lille, paga pelo povo potiguar, né? As prioridades, né? Uma questão de prioridade de cada gestor. Para a governadora Fátima Bezerra, isso foi uma prioridade. Cada um com suas prioridades, né? Quando saírem os números, né, de quanto custou essa farra, aí a gente faz uma comparaçãozinha, né, do que dava para comprar, por exemplo, de luvas, né, que estão faltando nos hospitais, né, de quentinhas para os presos, né, de alimentação para pacientes, para acompanhantes de pacientes em hospitais, né, de armamentos para a polícia, né, Danilo? A gente pode fazer essa comparação, porque os números, felizmente, nos dão essa possibilidade. Com representações de todos os estados do Nordeste, mas de governadores só tinha a governadora Fátima Bezerra e o governador de Sergipe, né? Os demais governadores, evidentemente, tinham mais o que fazer do que bater na França para vender forró. A governadora aproveitou nesse tempo todo aí para fazer uma espécie de defesa para que o forró se tornasse um patrimônio imaterial, cultural e material
pela Unesco, né? Inclusive, ainda na quinta-feira, foi assinado um protocolo de intenções. Só que o protocolo de intenções foi assinado entre o Consórcio Nordeste, o IFAM e o Fórum Nacional de Raiz, do Forró de Raiz. Órgãos nacionais, né? Podia ter sido assinado aqui no Brasil, né? Depois o pessoal foi bater na França para assinar isso, para tentar convencer a Unesco, né? Isso cria uma série de objetivos aí para que o forró seja reconhecido como patrimônio material pela Unesco. A governadora que deixa seu estado durante esse tempo todo, deixou nas mãos, claro, do vice-governador Walter Alves, que assumiu oficialmente o cargo nesses dias, mas que deixa um estado cheio de problemas para ir vender lá o forró como uma bandeira do Rio Grande do Norte, né? Nada contra o forró, nem contra os artistas que se apresentaram, né? Pelo contrário, é uma música, um estilo musical que todo mundo gosta, mas que está longe de ser o que deveria ser, pelo menos, uma prioridade para o Estado, né? Um Estado que deve tantos recursos aí, né? Que está com tanta coisa atrasada, né? São fornecedores que estão há meses sem receber, a saúde pública que não tem condições de oferecer muitas vezes o básico para o profissional de saúde trabalhar, os consignados, né, dos servidores que continuam atrasados. O segundo secretário, ele só vai conseguir normalizar, o secretário Cadu Xavier, só vai conseguir normalizar isso em dezembro, né? E olha que a gente está ainda terminando setembro, mas que tem recursos para bancar lá a comitiva inteira da governadora na França para tentar vender o forró como patrimônio material para a Unesco. Como se isso fosse, né, fazer do forró algo assim muito mais importante do que já é para o povo nordestino e para o povo potiguar. Infelizmente, como eu disse, né, Luciano, é questão de prioridade, né? Para a governadora isso foi considerado uma prioridade. Se não fosse uma prioridade, ela não teria deixado seu estado para ir bater lá na França e vender aí em busca dessa bandeira. O registro, né, é que até agora nada além disso foi divulgado da agenda da governadora, tá? De fato, não teve nenhum compromisso na França, a não ser os 4, 5 dias de festividade desse festival internacional do forró de raiz. Talvez ela, quando ela chegar aqui, talvez ela anuncie a criação do Palácio do Forró, né? Porque aí a gente vai trazer todo mundo da França para cá. Isso é uma informação, a Avenida das Fronteiras, Danilo, eu medi aqui no Google Maps, ela tem 2,7 quilômetros, tá? Ou seja, o desafio era ainda menor e em 7 anos a governadora não conseguiu fazer a duplicação dessa avenida, que é uma das mais importantes da Zona Norte de Natal, mas vai entregar 1,5 km, né? No final do ano. Provavelmente com um show de forró lá no dia da inauguração. Né? Ficaram uma boa. Aí lembra, né? Botar as imagens dela lá. Será que ela dançou forró lá também? Deve ter dançado. Daqui a pouco o Gustavo Negreiro arranja um vídeo dela dançando forró. Obrigado, Danilo. Até amanhã, meu irmão. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã.